E qual é a minha raça? Você viu que no formulário estão perguntando qual a sua raça? Eita, como se esse negócio de raça existisse. O que é que tem de errado nisso? Então, na verdade, raças humanas não existem. Existem apenas grupos de pessoas com aparências e físicos diferentes. Essa ideia que a espécie humana é dividida em raças, ela surgiu como uma ferramenta de dominação dos povos. E aí foram criados discursos que fingiam ser científicos para que o medo submetesse um povo a outro. E aí isso existiu desde sempre. Nas grandes navegações, essa ideia foi usada pelos europeus para conquistar as colônias. E foi se repetindo, para justificar a escravidão, a eugenia. E hoje em dia, isso acontece de forma mais velada, onde as pessoas mal percebem como é que o racismo está afetando a sua vida e sociedade. Mas deixa eu te explicar mais um pouquinho sobre a espécie humana e sobre o que é uma raça. Falando um pouquinho de genética, o termo raça ele foi criado para identificar populações de indivíduos com suas diferenças genéticas dentro de uma mesma espécie. Mas só quando essas diferenças acumuladas não são suficientes para separar eles em outras espécies. E aí uma raça nasce quando um grupo de indivíduos começa a se reproduzir muito mais entre si do que com outros grupos. Esse grupo ele acaba se isolando por vários fatores diferentes e ele acaba por sofrer uma seleção do ambiente. Isso vai fazer com que eles acumulem várias características únicas entre si. E essa definição não vai ser uma bagunça não, tá? Para uma raça ser considerada, é preciso que haja mais diferenças genéticas entre uma raça e outra do que dentro da própria raça. Dá para entender isso melhor quando a gente está pensando em cachorros. Os cachorros, eles são morfologicamente muito diferentes, mas eles são animais da mesma espécie. E essa espécie surgiu cerca de uns 36 mil anos atrás, de um ancestral comum do lobo cinzento, que foi sendo domesticado pelos humanos. Ao longo do processo de domesticação, muitos indivíduos foram se diferenciando, foram ganhando pelagens, tamanhos, comportamentos diferentes. E aí essas diferenças variavam dependendo do ambiente que os humanos estavam levando esses cachorros e também podiam ser selecionadas artificialmente, quando os humanos cruzavam cachorros que tinham certa característica para deixá-la mais forte na população. Aí a gente pensa nas raças de cachorro que a gente conhece. A gente compara um pastor alemão com um pincher, por exemplo. E aí, mesmo essas raças tendo todas as suas diferenças morfológicas, esses cachorros continuam sendo da mesma espécie. Mas falando de seres humanos de novo, no século XVII, com o Iluminismo, o termo raça passou a ser utilizado para diferenciar os grupos de seres humanos baseados em culturas e aparência. Só que isso aconteceu principalmente baseado na cor da pele, no tamanho e no formato do crânio. As raças foram divididas em branca, preta e amarela. E com a estrutura de dominação que eu tinha falado antes, a superioridade branca em relação aos outros povos e culturas acabou se baseando nesse discurso. E aí foi só no século XX, com o avanço dos estudos genéticos, que foi possível comprovar que os seres humanos não possuíam diferenças biológicas suficientes que os separassem em raças. Foi descoberto que a genética dos seres humanos é 99% igual, e esse 1% que sobrou diz respeito à variação entre uma pessoa e outra, mas ela é pequena demais para se formar uma raça. A cor da pele nos seres humanos é só uma característica associada à geografia do lugar onde as pessoas vivem. Em regiões equatoriais, onde tem maior incidência do sol, pessoas com pele mais escura tenderam a sobreviver mais, e isso fez com que essas características se espalhassem para os descendentes. Então, respondendo sua pergunta, o termo raça para os seres humanos está caindo cada vez mais em desuso, sendo o termo etnia mais adequado para diferenciar a cor da pele de cada pessoa, também levando em consideração os aspectos sociais e culturais que estão associados a essa questão.